Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre coisa em si e causalidade em Kant. Vamos começar pelo conceito de coisa em si. O que é a coisa em si, segundo Kant? Ele chama isso de númeno, né? Número em grego, numeno, não número, numeno. Numen ou nomenon. Em grego quer dizer a coisa em si, a essência, a substância das coisas. Segundo Kant, nós não podemos conhecer essa essência, essa coisa em si, essa substância, o número das coisas. Nós só conhecemos os fenômenos, aquilo que aparece das coisas, só a aparência delas. Então nós não podemos adentrar no que elas são de verdade. Eu não conheço a realidade tal como a realidade é, eu conheço só aquilo que aparece da realidade para mim e aquilo que os meus sentidos conseguem captar da realidade e que meu entendimento consegue processar e enquadrar para poder formular um conhecimento, um entendimento sobre a realidade. Então isso é a coisa em si em Kant. Então, para Kant não podemos conhecer, para outros filósofos anteriores, os realistas, nós podemos conhecer a realidade tal como a realidade é, a essência da realidade. O próprio Aristóteles acreditava nisso. Ele dizia que nós podemos conhecer tanto a aparência quanto a substância, a essência das coisas. A aparência é aquilo que muda, a essência é aquilo que não muda, aquilo que permanece, que faz de uma coisa o que ela é. Para Kant nós não podemos conhecer essa coisa. Depois o Hegel, ele vai tentar superar isso e vai dizer o seguinte: não existe o número, não existe coisa em si, o que existe são fenômenos. E o que nós chamamos de essência das coisas são os fenômenos, são aquilo que parece para a nossa consciência. É o que ele vai falar na sua fenomenologia do espírito, onde ele vai mostrar como o espírito humano ele vai se desenvolvendo através dessa percepção das coisas, através da consciência que vai, à medida ou de forma dialética, tomando conhecimento da realidade, da ideia, né? Da ideia que é o que nós podemos conhecer. E é o idealismo. Por isso que Kant é chamado de idealista. Por que ele é um idealista? Porque ele não acredita no realismo, ele não acredita que nós podemos conhecer a realidade tal como ela é, mas só a ideia que a gente faz da realidade, a representação que a gente faz da realidade. Depois quem vai resgatar também esse conceito será o Schopenhauer. Schopenhauer vai dizer na sua obra O Mundo como Vontade e Representação, ele vai dizer o seguinte: nós não conhecemos a realidade tal como a realidade é, nós só conhecemos a representação da realidade. E segundo ele, a realidade em si ela é vontade, é uma vontade cega e insaciável. E aí esse conceito ele vai transitando na história da filosofia aí de várias maneiras. Mas, resumindo, coisa em si é o que? O Kant chama de noumeno, né? Os gregos também chamavam assim, ou essência das coisas, a substância das coisas, aquilo que são as coisas, ou aquilo que faz das coisas o que elas são. Para Kant nós não podemos conhecê-las, nós só podemos conhecer os fenômenos, aquilo que aparece para os nossos sentidos. Os nossos sentidos captam esses dados, essas informações e enviam para o nosso entendimento. Nosso entendimento organiza através das formas a priori do entendimento, organiza isso e processa, transformando em conhecimento. Agora vamos à causalidade. Então Kant fala que existem estruturas a priori, que são as estruturas da sensibilidade e do entendimento, que estão em nós, que são inatas a nós. Nós nascemos com essas estruturas e são elas que nos ajudam a organizar as coisas que a gente capta da realidade e transformar isso em conhecimento. Primeiro, as formas a priori da sensibilidade, e são o espaço e o tempo. Tudo que a gente percebe com os nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, a gente percebe no tempo e no espaço. Aqui, acolá, ontem, hoje e amanhã. Então a gente percebe isso no espaço. A gente capta os dados com os sentidos da realidade. Nós não conhecemos a realidade tal como ela é, só aquilo que a aparência dela que nós captamos. E aí a sensibilidade envia para o entendimento. O entendimento tem formas a priori também, que são formas que ele usa para organizar os dados e as informações captadas pelos sentidos. Quais são essas formas do entendimento, ou essas formas a priori do entendimento? Uma delas é a causalidade, que é estabelecer a relação de causa e efeito das coisas. Segundo David Hume, em quem Kant se inspira muito, não existe a lei de causa e efeito, a lei de causalidade. A gente que, por conta do hábito, por conta do costume de ver as coisas sucederem umas às outras, a gente começa a estabelecer relação entre uma e outra, como se houvesse uma necessidade, uma ligação necessária entre uma coisa e outra. Por exemplo, entre fumaça e fogo, né? Como se o fogo fosse a causa da fumaça, e a fumaça o efeito do fogo. Para Hume, não há uma relação necessária entre fumaça e fogo. Pode ter fumaça sem fogo, pode ter fogo sem fumaça.
Então não há uma necessidade, não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que o sol nascerá todos os dias. Eu começo a inferir as relações de causa e efeito a partir do hábito, a partir dos costumes. Então não há. E para Kant ele vai mais ou menos nessa linha, pelo menos na realidade não há relação de causa e efeito necessária das coisas. O que há é no nosso entendimento, nas formas a priori do nosso entendimento. A gente organiza as coisas através, ou estabelecendo essas relações delas, estão dentro de nós. A causalidade não está nas coisas, nos fenômenos externos, exteriores, mas está na nossa própria estrutura interna que usa essas categorias para organizar os dados e as informações captadas pelos sentidos e produzir o conhecimento. Então, a relação de causa e efeito, de causalidade entre as coisas, não está na realidade em si, mas está em nós, no sujeito, no nosso entendimento. É assim que o nosso entendimento organiza os dados. Espero que tenha ficado compreendido aí, essa questão da coisa em si e da causalidade em Kant, que foi não sei se é inscrito no canal, mas alguém que viu um vídeo aí de Kant meu e pediu para que eu explicasse esses dois conceitos. Então, resumindo, o que é coisa em si e causalidade em Kant? Coisa em si é um número, é a essência, a substância das coisas que, segundo Kant, nós não podemos conhecer. Nós só conhecemos os fenômenos, ou seja, a aparência, aquilo que aparece das coisas para nós, que os nossos sentidos conseguem captar através das formas a priori da sensibilidade, mais precisamente porque ela que capta os dados e as informações são os nossos sentidos, e aí que os nossos sentidos organizam as coisas espacial e temporalmente, E a causalidade, que é uma categoria das formas a priori do entendimento, ou seja, uma categoria que a gente usa, que o nosso entendimento usa, para poder organizar os dados enviados pelos sentidos, e assim produzir o que nós chamamos de conhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Mas antes disso, falar, só para citar um exemplo, eu vi o fogo, e depois do fogo eu vi a fumaça. Eu vi isso com as minhas estruturas a priori da sensibilidade. Eu vi com os meus sentidos, eu vi com meus olhos. Então, os meus olhos captaram isso, não é a essência das coisas, não é a essência da realidade, captou a aparência, é o que está aparecendo para mim. Captou essas informações, esses dados, enviou para o meu entendimento, para a minha razão. A minha razão vai organizar esses dados. E aí ele começa a estabelecer relações ali. E uma das relações que ele estabelece, uma das categorias que ele usa para poder compreender esses fenômenos, é a causalidade. E assim, então, ele faz a relação. Eu vi o fogo e vi a fumaça, eu uno as duas coisas no meu entendimento e digo que há uma causalidade entre uma e outra a partir da minha percepção, a partir da minha forma a priori do entendimento da categoria da causalidade. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer aos mais de 350 inscritos no nosso canal. Não sei exatamente, não vi agora mais recentemente, acho que 352 mais ou menos. Quero agradecer também aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.